Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui com mais um episódio da nossa série Feng Shuizando, né? Hoje o nosso tema vai ser as varandas. Olha que legal. As varandas, né? Então vamos colocar aqui e fixar. Deve ter um monte de gente aí querendo saber sobre as varandas, que eu tô sentindo isso. Muito bem. Ai, varanda é uma coisa tão gostosa, né? Isso é uma coisa que eu senti falta, venho sentindo agora ao longo dessa temporada. Eu não tenho uma varanda. Tudo bem, eu tenho um jardinzinho aqui do meu prédio, que fica bem próximo aqui do meu andar, mas ele não é uma varanda, né? Assim, é o meu ponto de contato com a natureza quando eu não quero ou não posso sair na rua. É um lugarzinho muito lindo também aqui que eu tenho, né? Com passarinhos, com árvores e tal. Mas não é uma varanda. Mas eu curto muito varanda. Então hoje a gente vai falar sobre esse espaço da casa, né? Que o pessoal adora uma varanda, hein? Fala a verdade. Conta pra mim. Quem tem varanda e tá aqui no chat, bota aí um sim pra mim. Ou então eu, sei lá, que daí eu já sei quem tem uma varanda. Ou então quem tá que nem eu, né, que quer ter uma varanda e não tem ainda, não é? Muito bem. Ah, Monique tem, olha, já pedi pro síndico. Edvige, sempre espirituosa, né? Mas sabe, Edvige, você tá falando uma coisa que é até importante eu contar isso para vocês. Um dia desses aí eu estava conversando com o pai das minhas filhas e ele estava comentando, ele mora no Itaim Bibi aqui em São Paulo, né? Aí ele estava me contando de um prédio próximo ao prédio dele, um prédio antigo, tipo, sei lá, foi construído na década de 60, né? Um prédio que tem, sei lá, quase 60 anos, tal. E os moradores resolveram fazer varandas. Vocês acreditam? Ou seja, aquela varanda out, né? Que é o que dá para fazer. Então, vamos falar no popular como se fosse um puxadinho da sala. Uma coisa, né? Ele estava me explicando, tal como ele é engenheiro, ele tem um outro raciocínio técnico. Que eu falei, nossa, mas não é perigoso? Ele falou assim, não, se for uma coisa bem feita, tem que chamar uma empresa muito responsável, tal, mas é um projeto caro e audacioso, não é? Mas assim, vai todo mundo lá ficar com uma varandinha razoável, não é aquela varandona, mas é uma varanda, como ele disse, que cabem assim umas duas cadeiras confortáveis, uma mesinha, um ou dois vasos. Ah, poxa, né? Muito bem. Cacilise, quero fazer meu mapa. Como faço para entrar em contato contigo? Ah, o ideal é você me mandar um WhatsApp, tá? Depois eu coloco o meu número aqui no chat para você, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai falar de um espaço hoje, rezando para não ter barulho de novo, né? Ontem foi punk, né? E o mais interessante é que um monte de gente escreveu para mim, ficou tão brava, que eu vou ter que dar uma solução para isso, porque eu não sei se todo mundo que está aqui estava ontem, né? Fiz uma live sobre os banheiros. Acontece que está tendo uma reforma aqui no meu prédio, que não é para colocar varandas, e sim para substituir pastilhas, né? Não todas, só algumas que estão avariadas, assim.
E ontem era bem aqui, hoje ainda está sendo, é que hoje ele está fazendo um serviço mais silencioso, ainda não chegou aqui. Se tiver um barulho hoje vai ser de chuva, tá? Mas enfim, é, e aí as pessoas ficaram super bravas comigo porque não dava mais, o barulho estava inviável. Eu falei, gente, eu vou sair, vou buscar um outro espaço aqui em casa, né, que não tenha tanto barulho e vou continuar a falar. Aí foi difícil, mas eu me fechei dentro do escritório, assim, com tudo fechado, janelas, portas, tal. Eu sentei lá e consegui fazer a outra meia hora, digamos assim, né? Só que eu não consegui salvar essa segunda parte, ela não foi para os stories, a gente tentou de todo jeito, não consegui. E um monte de gente ficou brava comigo porque disse que só viu a metade. Então eu vou fazer o seguinte, olha aí, eu estava ontem, pena que não deu para continuar, né? Eu falei que eu ia voltar. Mas eu vou dar um jeito nisso, nem que eu faça uma extraordinária na segunda-feira, porque a parte que eu expliquei num segundo momento ontem, depois que eu saí daqui lá para dentro, é a parte muito importante que eu falo dos elementos que são sugadores do banheiro, né? Os ralos, o próprio vaso sanitário, e aí eu dei algumas dicas. Eu mostrei duas florzinhas minhas que foram compradas no mesmo dia. Uma está aqui na sala e a outra está no banheiro. Então as pessoas puderam comparar o que é uma energia de banheiro. Isso porque meu banheiro é curado, hein? Imagine se ele não fosse, né? Mas enfim, então eu vou dar um jeitinho. Qualquer coisa eu faço uma live extraordinária na segunda-feira, tá? Ah, então, ó, teve gente que disse que tentou, isso, a Branca tá tão bonitinha, ela ainda tá. Então na segunda-feira eu faço essa livezinha, vou me programar aqui, né, para poder passar para quem não conseguiu ver a segunda parte, tá bom? Então, beleza. Ai, foi ótima mesmo. Foi porque a gente tocou na ferida principal do banheiro, né? Que é essa coisa do que ele tira da casa e o que ele devolve para a casa em termos de energia. As pessoas não entendem, né? E o banheiro, ele é um grande vilão. Então a gente vai dar um jeito de passar esse conteúdo para quem não conseguiu ver a segunda parte, tá bom? Obrigada por todo mundo que está comentando e garanto para vocês que vocês não vão ficar sem esse conteúdo, não é? Agora vamos falar então das nossas varandas. Você conhece alguém, né, que tem uma varanda e ama aquela varanda? Ai, nossa, eu acho que eu gosto mais da minha varanda do que todo o restante da casa. Ó, vai no aviãozinho aqui, manda essa live para a pessoa agora, traz uma amiga, um amigo, que tem muito homem também que curte pra caramba uma varanda, né? Então, por que será que a gente é tão fissurado nas varandas? Eu vou contar para vocês. A varanda, ela tem um conceito assim. A varanda representa como a gente se relaciona com o mundo exterior. Em tempos antigos, a varanda poderia ser o nosso quintal, não é? O nosso... Vocês sabem o que é um alpendre? Não sei se todo mundo conhece essa palavra. Quem é do interior conhece, né? O alpendre é um avançadinho, assim, que costumava ter nas casas, tá? Quer dizer, costumava em termos, quem mora em casa antiga ainda tem, né?
alpendres para a frente da casa, alpendres dando para o fundo da casa, aí já mistura um pouquinho com tanque, etc e tal, mas normalmente, ó, tem mais gente aqui que sabe o que é alpendre, né? Legal. Aí a Rosângela tá me dizendo, Rosângela, olha, eu vou te contar uma coisa. A gente tá numa correria tão grande aqui que eu não olhei os meus stories ontem, né? Ontem era dia de dar aula para mentoria, uma série de coisas que a gente já tinha agendado. Assim, é uma coisa boa, sabe? Eu não estou dizendo que não. Nossa, eu abençoo muito o fato de eu ter a minha agenda tão repleta como ela tá. Mas eu tenho recebido muitos convites para fazer lives. Então as pessoas me convidam, são pessoas muito queridas. Hoje mesmo vou fazer uma live, hoje vai ser às 20 horas, com a Aline Volpe. Depois eu dou um jeitinho de pegar uma artezinha dela lá para vocês acharem, se vocês quiserem assistir, né? Vai ser sobre transição de carreira, sabe? Pessoas que deixaram uma carreira, que é o meu caso, para ter outra, né? E a Aline é uma pessoa que trabalha super bem com isso. A gente às vezes não tem como não aceitar, né? E com isso, a minha agenda, assim, já tem umas 3 semanas que ela tá, assim, bem apertadinha. Ah, mas eu vou ver sim. Eu amo lírios, Rosângela, amo. Pode ter certeza. Ah, ela é do interior. Que cidade que você é? Conta aqui pra mim, tá? Então, fica tranquila, Lia. Nós vamos ver essa parte do banheiro, tá? Então, pessoal, então assim, antigamente quintal, alpendre, né, algumas pessoas já chamavam de varanda mesmo, mas assim, mais relacionadas a casas, né? Aí começaram os apartamentos que no início não tinham nem garagem, né? Quando muito tinham, vocês já ouviram falar em terracinho? Um terraço? Era alguma coisa pequenininha, né? O terracinho era uma coisinha mínima mesmo, né? Mal cabia alguma coisa. Eu já morei num apartamento que tinha um terracinho, tinha um vaso, sei lá, minha mãe tinha um banco, uma coisa assim. Então, varanda hoje tem essa conotação. A gente muitas pessoas morando em apartamento, a varanda é o teu ponto de contato com o mundo exterior. Sim, Marta, Aline Volpe é minha amiga super querida, tá? Ela é coach de carreira. E voltando aqui então para as varandas, a gente às vezes esquece que a gente também faz parte da natureza. A gente é natureza, né? Dentro desse ecossistema, nós temos que ocupar o nosso lugar também. E a gente fica levando uma vida tão robótica, que é muito bom quando a gente tem alguma coisa que nos lembre que a gente faz parte desse sistema natural, né? A gente também é natureza, não é verdade? E hoje em dia, nos apartamentos, eu acredito que a varanda tem essa conotação. Primeiro, ela nos lembra que existe uma natureza no mundo lá fora, né? Fora da nossa casa, e que ali naquela varanda a gente pode ter algumas coisas que a gente encontrava antigamente nos grandes quintais das casas, nos sítios, nas chácaras. E aí, como foi tudo diminuindo de tamanho, os espaços foram se minimizando, hoje em dia se tem essa varanda e nela a gente tem essa proposta assim de fazer tudo que é gostoso, tudo que lembra lazer, descanso, relaxamento, não é?
Então, ela costuma ser um espaço de bem-estar, um espaço que aquelas pessoas que moram naquela casa, onde elas vão fazer aquilo que para elas representa a diversão, é um pouquinho do que tem lá no mundo de fora. Eu vou dar um exemplo, tá? Muita gente hoje em dia tem uma varanda gourmet, né? A varanda gourmet hoje é famosérrima, todo mundo quer ter uma varanda gourmet. Ah, e o que que tem de mais essa varanda gourmet? Depende de quem mora na casa, o que aquelas pessoas gostam mais de comer, né? Tem gente que gosta de colocar uma churrasqueira. Por quê? Porque são pessoas que gostam de comer carne, churrasco, né? Coisas assadas assim, na brasa, tá? Então reúne uma galera lá, toma um aperitivo, toma uma bebidinha, vai assando carne, fica todo mundo conversando, não é? Então, eu, por exemplo, já não gostaria disso porque eu não como carne, né? Já gostaria de outras coisas. Eu tô vendo que a Carla tá falando que ela tem uma varandinha pequena, mas tem uma vista incrível. Eu posso até imaginar, Carla, que você mora em Salvador, né? Ai, que lindo, ó, tem micos, maritacas, tucanos. Ali na Pituba tem uma área assim, né? Não sei se é perto da sua casa, mas é muito bonito. Pelo menos eu tinha uma amiga que tinha um apartamento nessa região e era uma coisa assim cinematográfica mesmo, a vista do apartamento dela, que tinha uma varanda que pegava o apartamento todo, 360 graus, assim, né? Muito legal mesmo. Então, e eu então não teria uma churrasqueira, mas, por exemplo, eu acho que eu teria um forno de pizza. Boba eu, né? Porque pizza é uma coisa que eu gosto. Aí eu teria que aprender a fazer a pizza no forno, porque também não tem nada a ver você ter um forno de pizza e precisar chamar alguém para ir lá fazer a pizza para você. Aí já dificulta tudo, né? Ela mora no interior de Minas Gerais. Ah, não sei por que eu tô fazendo essa confusão. Acho que tenho uma outra aluna que também é chamada Carla, que mora em Salvador. Mas enfim, então, cada um vai colocar nessa sua varanda gourmet, se for uma varanda gourmet, aquilo que tem mais a ver com o seu gosto em relação à comida, não é? A gastronomia, a culinária, como vocês quiserem chamar, não é verdade? Tem gente que coloca até um fogão especial também, porque gosta de fazer feijoada, enfim, uma pia maior, né? Porque daí sempre tem mais coisas para lavar. Enfim, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um espaço que maximizou a sala de jantar. Esses dias a gente falou, né, da sala, a gente fala sala de jantar, mas na verdade é a sala de todas as refeições, né? Eu acho que a varanda, ela deu uma relaxada na sala de estar, no bom sentido, né? Ou seja, ela deu uma versão mais assim, fim de semana, descanso, né? Relax, para aquilo que era. Porque se você faz um almoço, por exemplo, é sempre uma coisa mais formal. Não que não seja gostoso, é uma delícia. Faz parte também, você ter uma mesa mais alinhada, há momentos para isso, né? Uma mesa mais requintada, com louças diferentes, tal, né? Uma decoração. Agora, essa refeição que você faz lá na varanda, ela tem uma outra proposta. A galera vai de bermuda, de short e fica à vontade mesmo, né? Um pessoalzinho fica de pé, o pessoalzinho senta numa mesa, as crianças conseguem brincar um pouquinho mais. Então, é um espaço que tem bem essa proposta mesmo de tô de férias, é final de semana, sábado, domingo, coisa desse tipo, né? Mesmo que a família não vá receber alguém, digamos que vai até almoçar fora naquele dia, tem um compromisso, vai comer no restaurante, é bacana também
Num domingo, por exemplo, quer dizer, pensando mais no final de semana, num dia de sol gostoso, se essa varanda tiver essa conexão, fazer uma mesa, sabe, tipo de hotel fazenda, assim, fazer um café da manhã bem bacana, botar suco numa jarras bonitas com gelo, né? Pôr uma mesa bonita, pode até começar a preparar já na véspera, comprar umas coisas diferentes, uns queijinhos, umas coisas. E fazer tipo, pode fazer tipo um brunch mesmo. Caso não tenha uma proposta de almoço, pode começar de manhã a fazer um brunch, é uma delícia também, né? Aí emenda com espumante, uma sobremesa para depois, e já emenda um café na hora do almoço e tá tudo certo, né? É muito gostoso. Olha só, ai, que delícia! Tem uma micro varanda vista para a rua que é toda arborizada, com sons de cigarro à tarde. Oh, meu Deus, passarinhos pela manhã moram em Recife. Oh, beleza, viu? Imagino, né? Então é isso, gente. A proposta da varanda é ter uma vida gostosa. Agora, a gente falando de Feng Shui, eu preciso dar alguns alertas para vocês e dar algumas dicas positivas. Então, no positivo é o seguinte: se é um espaço de alegria, gente, eu não vou usar um cinza. Vocês concordam? Né? Porque tem gente também que tem uma varanda e o lazer daquela pessoa é mais específico. Ela prefere meditar, fazer um espaço para leitura, ela pratica yoga, por exemplo, naquela varanda. Então, ela não quer saber de nada de churrasqueira, forno de pizza, mesa. Não, a pegada ali é outra, né? Então, ela vai ter futons, ela vai ter sinos tibetanos, coisas assim. Então, é relax também, só que é uma coisa diferente. Nesse caso, ela até pode ter alguma decoração assim já em tons pastel, sabe? É uma coisa mais clarinha, mais zen mesmo, né? Principalmente se a gente já sabe em que guá, né, em que espaço da casa está aquela varanda, tá? Agora, se a proposta é juntar uma galera, ter um espaço, um outro espaço para refeições, uma coisa mais descontraída, eu acho que aí as cores têm que ser quentes e eu recomendo fortemente o laranja, porque o laranja agrega. Então tem gente que vai falar assim: ah, Vinícius, mas laranja é laranja, né? É uma cor muito forte. Então ocre, né? Ocre é aquela cor de tijolo, um acabamento em tijolinho, né? Tijolinhos na cor natural, não em branquinho, mas na cor ocre mesmo, cor de tijolo. O tom mostarda vai bem também, os amarelos em geral, né? Porque tem que ser uma coisa, gente, que lembre sol, que lembre domingo ensolarado, alguma coisa assim, sabe? Tem que ser, essa é a ideia, né? Outra coisa que traz muita alegria, e até alguns de vocês já comentaram aqui, são as plantas, não é? As flores, e algumas pessoas até comentaram aí dos pássaros, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Ah, que plantas que eu coloco na minha varanda? Bom, aquele conselho que eu dei ontem, que eu já devo ter falado em outro momento, vale para qualquer espaço, gente. Compra planta num lugar que você saiba que tem uma pessoa, seja um atendente, um vendedor, o proprietário da loja, enfim, compra num lugar que você possa perguntar para a pessoa, você vai e fala o espaço que você vai colocar, tá?
olha, eu vou colocar essa planta, tô querendo colocar essa planta na minha varanda. A minha varanda é assim, esse lugar onde eu vou colocar a planta, só bate sol, sei lá, das 8 da manhã às 11. Depois fica naquela meia, fica claro, mas não fica com sol. Ou então, não, lá só bate sol à tarde. Ou, pior, lá não bate sol. Nunca, né? Pode acontecer. Então, o sujeito que vende as plantas, ele vai te dizer, olha, então essa espécie aqui não é boa para o que você tem na sua varanda. Então, vamos ver uma outra opção. Que tal essa daqui? E aí você vai procurando alguma coisa. Primeiro, você tem que gostar, você tem que olhar para a planta e querer aquela planta, né? Ou não sei se é você que quer ou se é ela que quer você. Isso é muito polêmico, mas enfim, leve para casa aquilo que te faz feliz, não é? E aproveita, é como eu falei, leva um lugar para você anotar ou põe no seu bloco de notas do celular como cuidar da planta para ela ficar sempre bonita, né? Então o cara vai falar, olha, essa planta aqui, você põe água nela a cada 2 semanas. Tem planta que é assim, eu tenho um bambuzinho aqui que são 2 aguinhas por mês, ele não gosta, a raiz dele apodrece, tá? Ou tem umas que morre de sede, né? Então, essa daqui você tem que colocar água todos os dias. Então, anota lá para você não fazer bagunça e matar a sua planta de sede ou vice-versa, né? Então, Rosângela, eu também sou muito dessa opinião. Eu acho que as plantas escolhem a gente, os cristais escolhem a gente, né? Eu acho que existe uma troca entre todos os seres vivos e tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito piamente também, não é? E a Emilene está falando aqui das frutíferas. Olha, eu ia chegar nelas, tá? Só uma coisinha, só vou falar das flores, né? Então, a mesma coisa que planta que não dá flor ou planta que vai florir, pergunte a mesma coisa, tá? De quanto em quanto tempo ela dá flor. Assim, se informe. Depois, se você quiser aprofundar mais, vai para a internet, busca todas as informações. Eu acho que é importante, é que nem quando você tem um cãozinho, um gatinho, você tem que saber tudo sobre a raça, sobre o temperamento. As plantas também têm o seu temperamento, não é verdade? Então, aí a Emilene falou das frutíferas, né? Então vamos colocar as frutíferas agora na berlinda. Hoje em dia você tem mini jabuticabeiras, amoreiras, olha, tem várias, já vi até lixia, pezinho de lixia mini para vender, né? E dá fruta mesmo, tá? Aqui no meu jardim, nesse jardinzinho que eu gosto aqui do prédio, tem um pezinho, um mini pé de romã. Ontem mesmo eu estava vendo, ele tá bem carregadinho, mas é assim, tem meio metro. É muito pequenininho. Na verdade, a pessoa ganhou essa plantinha, devia estar com umas romãzinhas. A hora que as romãzinhas caíram, ela pegou e jogou fora. Aí o nosso zelador, na época, ficou com dó. Ele falou, isso aqui é um pé de romã. Aí ele foi, plantou, plantou na terra mesmo e ela continua dando frutinha até hoje, né? Então, o que acontece com as árvorezinhas frutíferas? Além delas ficarem lindas, as frutinhas atraem prosperidade. Então, é muito bom. Se você tem um espaço que as pessoas depois não vão ficar trombando uma na outra ou na planta, sabe? Tipo, dá para você ter um vaso com uma árvore frutífera e ainda sobra espaço, não tem motivo para você não ter, tá?
Só se informe disso, tanto que ela cresce, se vai ficar bem lá naquele vaso. A mesma coisa que qualquer planta. A minha filha comprou uma bananeira, né? E a gente deu muita risada porque ela tem uma varanda assim, e ela curte muito a varanda dela. Só que quando ela viu na loja, ela teve uma impressão. Quando ela chegou em casa com a bananeira é enorme, gente. Vocês não têm noção. E aí a gente deu muita risada, mas tá lá, né? Porque ela gosta, cuida. E eu fico brincando com ela. Quero ver a hora que essa bananeira começar a dar banana, né? Mas enfim, e as frutíferas, elas têm uma coisa que pro Feng Shui é muito boa, que é o seguinte: as frutíferas, elas atraem os pássaros, tá? O pássaro, quando ele bate as asinhas, ele ativa muito o elemento ar. Lembra que eu falei o que é Feng Shui se não vento e água? E o vento é esse. O chinês fala que quando ele fala em vento, ele fala desse ar em movimento que tem muito a ver com a batida das asas das aves, né? Então o pássaro ele traz um ótimo ti no bater das asinhas dele, né? Tanto que aqui no meu apartamento eu coloco na janela, tem um potinho que eu coloco um pedacinho de mamão, de banana, para eles virem comer. E eles vêm, justamente para atrair um bom Feng Shui, né? Então vocês podem colocar água, colocar ou usar as próprias frutinhas, que eu acho que não é uma boa, porque né, a gente sempre tem um pedacinho de fruta em casa e pode fazer um comedourozinho para eles. Mas assim, o fato de ter a árvore já atrai. Eles sentem, né, o cheirinho e eles gostam de vir perto. Então é muito bom, tá? E tem gente que me pergunta sobre o beija-flor. Ah, eu posso colocar água com açúcar? Eu recomendo também que vocês, se tiverem, nada contra, mas que vocês comprem numa casa especializada para pássaros ou num setor, né, de uma loja grande assim que cuide de pássaros, porque é um néctarzinho especial que vai naquela água, tá? Não é o açúcar refinado. O açúcar refinado muitas vezes faz mal pro beija-flor. Então tem um néctarzinho, tem a medida certa, aquilo tem que estar sempre muito limpo, tá? Higienizado. Aí é uma maravilha, né? Porque tem coisa mais bonitinha do que um beija-flor entrar numa varanda, né? Então, assim, eu sou super a favor, desde que a pessoa tenha esses cuidados, não é? A Rosângela está me perguntando se é certo ter cactos na varanda. Eu não colocaria, porque a varanda ela faz parte da casa, né? É um lugar, inclusive, de contato das pessoas. Então, não, porque a gente sempre pensa, a varanda é lá fora. Não, o lá fora para o cacto é assim, é uma lateral da casa, é um lugar, inclusive, onde o seu vizinho não fique vendo, que ele, com essa coisa dos espinhos, ele sugere um conflito, tá? A melhor coisa é deixar cacto para quem tem bastante espaço e pode espalhar ele sem né, trazer problema de conflito entre as pessoas. A Eleonora tem a rosa de Jericó, que eu não a deixo secar. Nossa, eu acho que eu não conheço, porque às vezes a gente conhece com outro nome, não é? E a Dani diz que tem um bonsai de amoras que sempre dá frutinhas. Ah, então, é uma delícia mesmo isso, né? Ah, olha só, Dina Lúcia, direto de Macapá, que lindo, que legal, seja bem-vinda, né? E a do Carmo é das minhas, tem um vaso de manjericão, eu também tô
na minha área de serviço tem um manjericão e uma hortelã que tá linda também. Então, assim, é uma outra dica também para ter na varanda as ervinhas aromáticas, né? Você pode fazer uma mini horta bem bonitinha, né? E além delas, elas são aromáticas, então elas têm um cheirinho delicioso, manjericão, sálvia, alecrim, que perfuma tanto, né? Tem várias, olha só. A Rosângela diz que tem rosas, manjericão e alecrim. Que delícia, gente. Moro em casa de condomínio. Aqui na frente tem. Aqui no meu condomínio tem muito bem-te-vi também. Aliás, aqui na minha região tem muitos pássaros, graças a Deus, né? Porque eu gosto muito também. E, enfim, então, uma coisa super importante, gente, na varanda é você manter um equilíbrio entre os elementos que você tem. Já vou falar por quê. É muito comum colocar a churrasqueira na varanda. Ou, como eu disse, um forno de pizzas, por exemplo, que o pessoal também faz pão, né? Então, tem gente que tem os dois, tá? Dependendo do tamanho lá da varanda, vai ter forno e churrasqueira. Então, o que acontece? Você vai ter um excesso de fogo, né? Tanto só a churrasqueira como os dois elementos, é muito fogo, e aí precisaria ver em que guá vocês lembram, né? Quando vocês vão aprender depois a aplicar o baguá e tal, e identificar em que guá da casa que está aquele cômodo, porque a varanda passou a ser um cômodo na casa, né? Na medida em que você tem parede e fecha, você tem cobertura tal, até quando não fecha, porque se tiver lateral e tiver cobertura, tá dentro da casa, né? Então virou um cômodo, digamos assim. E aí precisa ver onde é que essa varanda tá. Por exemplo, se ela tiver na área do relacionamento, o pessoal vai falar, oba, legal, né? O fogo no relacionamento, dá aquela esquentada. Esquentada, tudo bem. O que não pode é simplesmente reduzir as cinzas, né? Fica tanto fogo que pode, como é que o pessoal fala, pode dar ruim, né? Na área de relacionamento. Você quer atrair a prosperidade, mas se for o setor da prosperidade com muito fogo, você queima dinheiro. Ou seja, você vai gastar aí alguma quantia que não estava no teu roteiro. Então não é legal, porque tudo que é excesso não é bom. Então, quando a gente tem muito fogo num determinado cômodo, aquele guá ali pode ficar comprometido. Mas tem jeito? Tem sim. O jeito é você ter nessa varanda bastante coisa com terra e água, tá? Vinícius, o que tem terra? Cerâmica é terra. Se você tiver um bom piso de cerâmica, você vai ter ali energia de terra, tá? Vasos com cerâmica, porque varanda que é varanda tem que ter planta, né, gente? Então, opta por vasos de cerâmica, aí você já vai ter bastante terra, tá? A cor do tijolo, por exemplo, também nos reporta a terra. Água. Água você vai ter, porque você vai ter torneira, né, fluxo de água, mas você pode ainda intensificar isso, né, com outros elementos. Por exemplo, você pode ter algumas peças, algumas coisas em preto, porque o preto simboliza a água. Você pode ter uma fonte, você pode ter alguma outra coisa assim,
né? Desde que essa água não apague o fogo da churrasqueira, né? Não pode ficar do lado esquerdo da churrasqueira. Mas isso é tranquilo, se tiver também a gente cura, né? Então, assim, ter um equilíbrio, se você tem, porque normalmente o que a gente tem na varanda é muito fogo, e quando você tem planta, às vezes você tem muita trama, sabe? Palha, tramas naturais, né? Isso tudo é madeira, estampas florais ou estampas com planta mesmo, tudo isso nos reporta energia de madeira. E a madeira faz o que com o fogo? Ela aumenta mais ainda o fogo. Então, tudo bem ter também a madeira, porque não tem varanda que não tem esses elementos, mas aí compensa com terra e com água, tá? Então você pode ter um vaso bonito, se você gostar, até com ervinhas mesmo, hortelã, alguma outra coisa que você colheu, você coloca na água, ou algumas flores que já, né, aquela flor que foi colhida na água, né? O gatinho, eu acho que não tem problema nenhum. Se eu tivesse eu acho assim, o bichinho da gente, ele tem que frequentar os espaços que a gente frequenta, não é? E o banheirinho dele tá lá na varanda. Eu acho que não tem problema nenhum, porque certamente você cuida muito da higiene, não deixa odor, nada disso, tranquilo. Sabe, eu acho assim, a gente tem que também levar todos os preceitos do Feng Shui a sério, tal, mas sempre acomodando a nossa realidade. Como eu sou pé no chão em tudo, eu também sou nesse trabalho, sabe? Eu acho que não é, não pode ter tal coisa. Ué, mas é a realidade da família, então, e não há nenhuma coisa que diga para não ter, tá? Fez lá, você vai, recolhe, troca areia, não sei exatamente como você faz, deixando sempre limpinho, tá tudo certo. Tem muita gente que tem a caminha deles, né, na varanda. Eu acho que é importante eles estarem bem e estarem perto da gente. Pessoal, olha, deixa eu esclarecer uma coisa para que não haja mal entendido. A varanda pode estar em qualquer da casa, tá? Ela não é nociva, muito pelo contrário, ela é ótima. Ela não é como um banheiro, uma escada, uma área de serviço que vai comprometer aquele tá? Ela é maravilhosa, ela só vai trazer alegria. Existe esse detalhe do excesso de fogo. Se tiver churrasqueira, se tiver o forno, que a gente equilibra, tá? Eu tava pensando em colocar os dois, então não vou, pelo amor de Deus, ponha. Não tem problema, só vamos equilibrar então com outros elementos para não ficar, sabe? Que se você não equilibra, o fogo fica mais alto, então existe essa tendência de chamuscar o relacionamento, chamuscar o teu dinheiro, chamuscar, a família fica um pouco exaltada, né? Se for no da família, pode começar a ter algumas briguinhas, tal, mas se tiver equilíbrio, fica tudo certo, tá? E é sempre bom. A varanda sendo a entrada da casa também faz parte? Olha, Walter, sim, e continuo dizendo, não que seja ruim, mas a varanda logo na entrada da casa é mais ou menos como a cozinha na entrada da casa, tá? Se tiver alimento, se tiver, ela deveria ser um pouco mais reservada, como a própria cozinha também.
Mas se a planta é assim, a única coisa que você vai fazer, você vai proteger bastante a sua essa sua entrada, né, pela varanda. Então, ter, sei lá, um belo de um cristal facetado, bem posicionado no teto, que é para atrair as boas energias e dissolver as que não são tão boas, né? Coloca também uma planta uau, assim, para a pessoa, quando ela olhar para dentro da sua varanda, ela fala assim: nossa, que árvore linda! Olha essa flor. Então ela já jogou o olhar, gostou de uma coisa, o olhar dela sobe, a energia sobe também, tá? Varanda em L, tudo bem, isso é muito comum hoje em dia, viu? Então, gente, ficou claro isso, que não tem esse papo de no tal guá não é bom. É sempre bom. O que não é bom é o excesso de fogo, mas que a gente consegue equilibrar, tá? A minha varanda é bem pequena, não está envidraçada. Olha, o fato de não estar envidraçada não significa que ela não faça parte da área da casa, tá? O Feng Shui considera assim, todo espaço que for... Vamos até brincar e falar assim, é um puxadinho, tá? Você fez ali um puxadinho. Na medida em que você botou parede no puxadinho e tem uma cobertura, você já botou o puxadinho junto à sua planta, tá? Ah, mas eu ainda não fechei o puxadinho. Não tem problema. Fechar ou não, ele já está dentro da planta, porque ele já virou uma continuação daquela planta, tá? O mais importante tem piso, tem parede e tem cobertura, tá? O fato do vidro só vai pesar assim, se te proteger mais do próprio vento, de poeira, sempre fica melhor, né? A minha tem... Pois é, esse negócio de carranca, as carrancas, elas sempre são boas, assim, exatamente na entrada mesmo da casa, se possível até pro lado de fora, sabe aquela linha do sagrado, do profano? Se a carranca tiver do lado do profano, é melhor, tá? Mas eu já botei muita carranca pro lado de fora, né? Convenci as pessoas. É melhor, tá bom? A minha varanda, eu coloquei uma mandala e o filtro dos sonhos. Ah, entendi. Ah, que lindo o seu filtro. Ótimo. Olha, Vanessa, eu sempre falo para as pessoas assim, se você tiver, sei lá, você tem uma quantia, vamos supor, você tem R$ 3.000. Você não sabe se você vai investir num tapete ou num lustre mais bonito. Compre um lustre. Faça com que as pessoas olhem para cima quando elas entrarem na sua casa. Quando a gente fala as pessoas, a gente não é só visita, tá? É todo mundo, é quem mora na casa também. Porque não tem isso, quando você tem uma coisa bonita em casa, você não para de olhar. Você entra, você olha para aquilo e fala assim, nossa, que bom que eu comprei tal coisa, que ela é linda, tal, né? Então, sempre que você puder ter coisas que levante o olhar das pessoas, é muito melhor do que coisa que faz a pessoa olhar para baixo, porque daí ela derruba. Olhos são condutores de energia também, tá? Ai, meu Deus. Ai, então, Verônica, olha, deixa eu falar uma coisa. É por isso que é um pouco perigoso nessas lives, nesses workshops, quando a gente está com o tempo mais contado, a gente tocar em determinados assuntos, porque não dá para a gente se aprofundar muito e eu não gosto que vocês fiquem achando que, ai, que tá ruim. Não, tá tudo certo, tá? O que a gente fala em equilibrar
É assim, eu não sei se você já fez algum curso de Feng Shui, quem sabe você ainda vai fazer um curso comigo ou é, com outra pessoa, com outro profissional de Feng Shui, mas assim, existem esses elementos, né? E o ideal em todos os cômodos é que você mantenha um equilíbrio, né? Na varanda existe essa tendência a ter muito fogo, tá? E é importante também acender o fogo. Você tem uma churrasqueira, você precisa usar. Você tem o forno de pizza, você precisa usar. Eu falo para os meus clientes, eu falo assim, ó, você não pode ficar 6 meses sem usar uma coisa que você tem. Aquilo vira um depósito de energia negativa. Por quê? Porque cria energia de estagnação. Então tem que usar. Agora, você está falando assim, a minha cozinha tem muita madeira, preto, preto é água, então aí já tem um equilíbrio, tá? Preto e azul marinho, aliás, os azuis em geral, nos reportam a água, tá? Principalmente o azul mais forte e o preto, sem dúvida. Armário preto. Tá, o armário pode ser de madeira, mas se ele é pintado de preto, preto é água. A churrasqueira já é preta. Então, beleza. Então você já tem muita água, já está equilibrado e tem bastante planta, ok. Mas então fica tranquila. Normalmente a planta está na terra e a terra também equilibra. Então não é difícil fazer esse equilíbrio, tá? Quando a gente está num curso, se a gente tem mais tempo de falar como equilibrar, quais elementos que você vai usando, mas tá tudo certo, viu? Não fique preocupado com isso. Curte a sua varanda. Ai, tá. Tinha comigo, ninguém pode na porta de casa e murchava. Olha, planta tem isso, né? A planta. Da semana passada eu estava conversando com um amigo e ele comentou comigo assim, ele falou assim, ai Vinícius, sabe que eu estou fazendo home office, né? E eu sentei, eu botei a minha mesa no lugar da sala, como a gente está sabendo, né? Cada um está se virando do jeito que pode com esse home office. Ele fez uma mesa para trabalhar e ele colocou, e ele falou assim, sabe, eu não estava me sentindo bem. Eu comecei a ficar com umas dores, eu comecei a ficar estranho. Aí eu peguei e mudei a minha mesa de lugar. E aí? Ele falou assim, nossa, e aí que eu fiquei ótimo, as coisas que estavam enroscadas no meu trabalho começaram a fluir. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o lugar que eu estava? O que vocês acham que eu respondi para ele? Claro que sim, com certeza. Aí eu falei assim, sabe o que você faz? Pega uma planta sua, faz uma experiência, coloca essa planta nesse lugar onde você estava e veja o que vai acontecer com ela. Aí ele falou assim, nossa, intuitivamente eu fiz isso, sabia? Como eu fiz uma mudança lá nos móveis para caber a minha mesa, aí ficou aquele espaço, peguei e coloquei uma planta lá. E aí como que tá a sua planta? Tá feia. Ela deu uma bela de uma murchada. Então, é um lugar que por diversas razões, gente, isso também é uma coisa meio complicada da gente, isso a gente aprofunda mais em curso mesmo, mas por diversas razões há pontos que são muito venenosos, é coisa que vem do terreno, tá? Às vezes é um cano de esgoto que passa, às vezes, olha, acontece várias coisas, não é? Então, ai, Vanessa, obrigada. E aí, às vezes você colocou a tua planta num lugar que não estava sendo saudável para ela. A Comigo Ninguém Pode é uma planta forte, viu? Ela é até recomendada para banheiro, daquelas plantas que eu estava falando ontem. Eu fico assim meio
Por exemplo, eu até indico Comigo Ninguém Pode se eu estiver fazendo um projeto que um casal que não tem criança ou não tem mais criança, não tem gato, tá? Porque como é uma planta venenosa, a gente fala gato porque gato que gosta de comer planta, né? Cachorro já tem que ser bem safadinho, novinho, assim, para fazer isso. Mas assim, tem algum animal, eu acho que já não é recomendável, né? Então, tudo isso a gente precisa também perguntar para aquele vendedor de planta. Olha, eu tenho uma criança de 1 ano e meio. Se ele colocar uma folha dessa na boca, ok, ok. Agora, não, isso é venenoso, né? Dizem que há plantas que, né, são tóxicas, então eu acho que é melhor evitar, porque tem tantas que não são, né? Então, tudo isso é importante, não é verdade? Ai, gente, vocês acreditam que são 4 horas da tarde e o nosso programa vai cair aqui? Olha, só para finalizar, e a Thaís não puxar a minha orelha, que daqui a pouco é a live dela, 5 horas no YouTube. Não sei se vocês estão acompanhando. Ontem foi um espetáculo a live dela. Ó, organização na varanda, pelo amor de Deus, não pode virar um depósito de tranqueira. Ai, não sei, o que a gente vai fazer com isso? Bem, põe lá na varanda, depois a gente decide. Isso aqui, eu vou levar para minha mãe, mas deixa lá na varanda, mais uns 3, 4 meses eu levo, sabe? Vai virando aquele famoso, não tinha o quarto da bagunça? Então, gente, pelo amor de Deus, não pode, tem que ser um espaço organizado. Vou até pedir para a Thaís dar umas dicas, quem sabe, né, no sábado a gente fala sobre isso, tá bom? Olha, então, aqui não é 1 hora e meia, não. Sábado eu e a Thaís, a gente quase perdeu a nossa live, porque de repente ele já começa na contagem regressiva e aí é 1 minutinho, né? Deixa eu colocar aqui o meu WhatsApp para nossa amiga fazer o mapa, né? 8063. Beleza? Então tá bom. Eu espero que você não tenha pressa para o teu mapa, porque agora vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então, beleza, gente. Um beijo grande para vocês. Amanhã a gente tem Feng Shuizando de novo, tá? Vamos então encerrar aqui para subir lá nos stories e vocês poderem assistir depois, quem chegou atrasadinho, quem virá, né? Um beijo para todo mundo. Merci beaucoup, Rosângela. E amanhã estamos juntos de novo. Um beijo no coração de vocês. Obrigada.